Olá a todos. Dia 2 de agosto de mil e bolinhas. Brincadeira. Dia 2 de agosto de 2021. Faz mais desde o começo do ano que eu venho evitando a Bíblia, né? Por questões de estudo, questões de mentira. E de repente eu ganhei uma da Testemunha de Jeová. Bacana, né? E nunca mexi nela. Ganhei da mãe de um amigo meu que falou que eu ia me converter. Amém por ela. A tentativa dela foi carinhosa. Hoje eu entendo assim. Só que aí eu abri, do nada eu abri, agora. Agora são 10h58 da manhã. Levíticos 20. Aí aqui diz assim: Javé disse a Moisés: você deve dizer aos israelitas, qualquer homem de Israel ou qualquer estrangeiro, que dos seus descendentes a Moloque, sem falta deve ser morto. O povo da terra deve apedrejá-lo até a morte. E eu mesmo me voltarei contra esse homem e vou eliminá-lo dentre seu povo, porque ele deu um dos seus descendentes a Maloque. Olha isso, galera, que bem louco. Olha isso, que bem louco. Amaloque profanou meu lugar santo e profanou meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos deliberadamente para a ação desse homem, quando ele der um descendente a Maloque e não o matarem, então eu mesmo certamente me voltarei contra esse homem e a sua família. Eliminarei dentre seu povo todo a ele como todos os que se juntarem a ele em se prostituir a Maloque. Agora me dizem se é uma manipulação mental ou não é. Escuta o som um pouquinho. Aqui ele diz bem claro, ó. E se meu povo da terra fechar os olhos deliberadamente para a ação desse homem, quando ele der um descendente a Maloque e não matarem, isso é induzir, oprimir, aleluia. Ouve o reggae aí, ó. Mas aí ele oprime mais ainda, como se fosse todo poderoso, porque é o governo que eu estou falando, tá, pessoal? Se Deus aí é o pessoal das igrejas, cristãos, genocidas, evangélicos, a porra que for, perdão. Ainda ele impõe fazendo isso daqui, ó, presta atenção. Prestem bem atenção. Então eu mesmo certamente me voltarei contra esse homem e a sua família. Eliminarei dentre seu povo todo a ele como a todos os que se juntarem a ele em se prostituir a Maloque. Quanto à pessoa que recorrer aos
adivinhos cometentes prostituição espiritual, com eles eu certamente me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei dentre seu povo. E aí, galera? Agora eu tenho o mesmo poder de controle que o Deus, porque é isso que está falando aqui. É prostituir espiritualmente? Ter controle sobre o meu eu e sobre as pessoas, porque elas ainda dormem. E a gente está tentando mostrar os poderes inversos aqui da Bíblia. É prostituir? Que isso? Isso daqui é uma inversão de caráter. Tá na cara. Porque você que ainda acredita no Deus, que acredita, ouve o reggae. Você que acredita que esse ser, ele é bom, ele está te manipulando. Porque no 6 diz claramente, quanto a pessoa que recorrer aos que invocam espíritos e aos adivinhos cometendo prostituição espiritual, com eles eu certamente me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei entre seu povo. Olha que bacana. Aí nas histórias que vocês conhecem, de semita e tudo, né, que foi dado aí para maquiar os olhos, ouve o sonho. De filho da herança e tudo, não é, galera? Vocês precisam entender uma coisa, que isso aí não existiu esses tempos aí. Isso daqui tá falando é dos nossos povos, tá? Que tinha toda a ancestralidade de espiritualidade e sabia o poder da glândula pineal que nós temos e usava conforme as tentativas de Roma e o seu Deus Jeová, Javé, Avé, tá? Iavé, Iau, Iá, Iauhu, todos esses nomes aí, Alá, tá? Para vocês entenderem, tudo isso aí que eu falei já foi uma cultura que cuidava da sua própria terra, tá? E uma dessas culturas, dentre elas, o catolicismo e as suas histórias começou a se revolucionar, bom? Isso daí, meus irmãos e irmãs que acreditam na Bíblia ainda, foi agora, tudo aí, ó, há 700 anos atrás. Olha o som. Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui que está sendo falado, de Levíticos 20, foi agora, na nossa era aí, ó. Nós estamos pertinho. Esse papo de 2000 anos, não faz sentido. Vamos lá, vamos pôr a cabeça para pensar. Se há 2000 anos atrás, ou Yahusha, ou Yeshua, ou da forma que foi contado, das 33 vértebras da sua costela, que é as 33 fases da sua vida que você precisava estar tendo de liberdade para conhecer a sua cultura, a sua originalidade, a sua verdadeira educação, eles deram 33 anos que você precisa já ter um caráter, uma faculdade, um ensino deles comprado, uma escola que seu filho vai lá e fica, não é? Bacana, legal, um mercado com comidas industriais cheias de venenos cancerígenos, vinculados também à indústria farmacêutica para você tomar bastante remédio. Bacana, bom, não é? Não, não é bom. É doença, é droga. Para você, pastor, que fica falando aí, ó, que o cara que fuma ou cheira, o cara que quer comilão e o cacete que for, cara, você vai no mercado, você tá fazendo giro do capital como se fosse uma benção? Então, você está dirigindo mal, irmão. Então, quem é você para falar alguma coisa? Sabe o que era pastor? Sabe o que é padre?
Sabe o que é mestre? Sabe o que é Messias? Vocês que pregam, que falam da Bíblia aí, não sabem. Sabe montar a história verdadeira? Não, então vamos montar um pouquinho. Voltando lá onde eu estava. Essa história de Levíticos, ela foi contada em cima da colonização dos soldados cristãos, os varões aí, soldados de Malta, templários, celtas, tá? Juntamente com as suas outras colônias francesas, inglesas, que é tudo uma mistura deles. Eles invadiram aqui. Quando eles chegaram aqui, voltando lá onde eu estava falando, nossos povos daqui e de Kemet, Etiópia Sagrada Mãe, tinham todo o poder do conhecimento astral, tinha um ligamento entre o corpo físico e o espírito, coisa que aqui eu estou passando lentamente para ver se vocês conseguem entender. E esse povo que veio com esse livro que eu estou na mão, que não tinha livro, era cartas, tá? Hoje é uma parte reformulada, dada como santa, cheia de mistério, cheio de encanto, cheio de magia, cheio de palavras persuasivas, tá? E vocês estão indo aí. Eles veio para cá e quando eles vieram nas suas intenções, nossos povos daqui já estavam preparados. E a gente, por ter esse intelecto aberto da Peniel, a gente consegue adentrar dentro da mente das pessoas, não por mal, por causa da espiritualidade, a ancestralidade astral, que é uma parte do equilíbrio corporal e espiritual, quando você entende e sabe usar aquilo com gratidão. Estou dando a chave, tá? E eles não aceitavam isso. E como eles colonizaram, eles segregaram e catequizaram, evangelizaram, reeducaram uma boa nova cultura doutrinada em cima da lei, da ordem e do Espírito Santo. Que a espada e a cruz seja, glória seja ao Todo-Poderoso Deus conosco, a coroa real. Era isso, tá? Aprendam. O que acontece? Eles começaram a impor isso daqui, que eu falei aí como passagem bíblica. E hoje você leva isso como uma doutrina de amor, de ensino e educação, mas não é isso não. Isso daqui na realidade foi o pior massacre genocida que já existiu. E eles colocaram aqui para você, cristão, valoroso, se adentrar e achar que o que eu estou falando também é distorcer a história. Vou falar bastante, esse áudio vai ser bem produtivo, me deu vontade de fazer isso hoje. Vou deixar a Bíblia de lado e vou trazer um pouquinho de conhecimento próprio meu, sem precisar usar nada, tá bom? Só tudo que eu adquiri nesses meus longos 30 anos. Todos acreditam que o Filho de Deus foi enviado do Espírito Santo, concebido numa santa, não é? Um menino da Galileia, um judeu, que nasceu em Belém, né? Ali no Simples, dado como hoje aí lugar para dormir animais de 4 patas. Não precisa se falar da forma que é para as pessoas entenderem mais com clareza. Legal, é isso que as pessoas têm de 2000 anos atrás, não é? Isso é legal, isso é bacana. Só que tem uma coisa que não foi falado até hoje. Essa história, ela foi tirada do misticismo grego, que eles mesmos inventaram, tá? Que eles mesmos deram pra gente como colocação de história. Assim como você vê um filme de ficção científica como Lucy, como Eu, Robô, como muitos filmes aí que vocês veem que não, é real. E o que acontece? A história real, eles deixaram bem apagada, tá? E deram pra gente a história de um menino, um 33, que Horus
que todos os deuses já foram, com 33 anos coroado, príncipes de Etiópia, caciques de pajés daqui. Bom, mas vamos lá agora, vamos passar lá para frente, para vocês entenderem, acho que aqui até entendeu. Quando os colonos vieram para cá, os bandeirantes, né, bandeirantes militaristas, e essa porrada de gente aí, os cristãos valorosos, né, eles vinham como se fosse o governo que nós temos hoje, tá bom? Não teve Deus, tá bom? Esse Deus conosco, esse Adão, não deu porque não existe. Eu vou explicar tudo nesse áudio. Quando eles vieram pra cá, eles automaticamente vieram com os seus governos já montados, porque eles já tinham colonizado tudo, praticamente, daquela parte do lado de lá, tá? Da Europa, da África, quase toda. Foi uma guerra ainda muito longa, mas já tinha pegado uma boa parte. E quando eles chegaram aqui, para você entender o que é um padre hoje, o que é um pastor, tá? Eu estudei muito, eu acreditei muito também um dia, como todo mundo acreditou. Fui fiel e não vou mentir, depois que eu larguei tudo isso, minha vida é outra. Eu cresci espiritualmente, eu cresci fisicamente, eu ganhei os poderes que eles escondem de nós poder se cuidar, conhecer o verdadeiro Deus interno dentro da gente, tá? Fiquei sem ouvir isso aqui, ó. Eu era Rastafari. Eu fiquei sem ouvir isso daí quase 4 anos, entendeu? Por causa de louvores e tal. Então, quando eles vieram para cá, eles chegaram aqui com os seus soldados cristãos valorosos, né, a sua tropa. Por trás vinham os padres conselheiros, aqueles que recebiam toda a fofoca, a confissão. Depois, eles davam esses povos, essas pessoas catequizadas, colonizadas, para os pastores do campo observar e cuidar. E depois eles passavam pelas doutrinas das leis, que eram as leis romanas e as leis judaicas, que era o capitalismo judaico e as leis impostas pelo romanismo, ok? As duas forças. Vocês estão conseguindo entender agora como foi feita a história da Bíblia, a história do ser, a história? Ok. E depois eles passavam, não só os padres, tá? Mas como qualquer um desses que eu estou falando, desses nomes, padre, bispo, qualquer um desses tinham estudos suficientes de medicina, suficientes de filosofia, suficientes de teologia de um Deus. Teologar Deus, para quem não sabe, é aquele que para e fica observando com uma outra pessoa e falando, nossa, isso é de Deus. Não precisa ser especificamente o do livrinho, entendeu? Isso foi implantado para que seja só isso aqui, o livro, mas não é. Então, o que acontecia? No final, eles passavam pela medicina comprada já, que era a medicina sangrenta de Roma, que é esses açougues que nós temos aí, dados como os hospitais, médicos, enfermeiros. Não estou falando generalizando, mas está adentrado no sistema, não é? Então temos que saber que isso é um sistema que foi feito aqui, implantado e arquitetado, tá? O tal predestinação, não é? Tá aí. Então, para você entender que tinha um processo muito longo, tá? Então, era um processo de colonizar, matar, saquear, dar genocídios mental, que hoje é dado como depressão, tá? O nome genocídio vai sumir e vai ficar o nome depressão no lugar. Você causa depressão, é isso que vai ser. Você causa genocídio cultural, ancestral, educacional, ambiental, entendeu? É isso. Então, para cada parte de cada segregação que foi dada até hoje, em 2021, e isso continua se repetindo
com as novas eras, teve uma parcela do padre, do pastor, do mestre, do budista, que naquela época vocês conseguem entender, cada um tinha a sua parcela para doutrinar, reeducar e ensinar para o novo mundo, para as novas boas. Então isso que foi feito. Quem é Emanuel o enviado? Posso falar? É o Emanuel da Nóbrega. Procurem saber na história Emanuel da Nóbrega. Quem é Jesus? É Jesuítas Vasconcelos, que é o Simão, que foi o primeiro Pedro. Lá eles tiram o verdadeiro, quando você passa para Simão, tá? Mas lá explica definitivamente quem é. E se vocês lerem os textos com educação assim mesmo, vocês vão ver que foi uma enviação de pessoas para cá. Por isso que veio o Emanuel, Deus conosco, que é o que veio para trazer esse batismo que ia ser para nossa educação, era o que a gente ia saber da história, tá bom? Depois em seguida veio Jesuítas Vasconcelos e a sua tropa de alunos, tá? Que é o próprio Pedro, que na Bíblia diz que a igreja ia ser edificada em Pedro. E os cristãos, que é de Cristóbal Conner, os soldados cristãos de 1500 genocidas, tá bom? Agora eu falei que eu ia falar do Adão, não é? Vou deixar só uma questão. O cromossomo ósseo da costela do homem, ele tem como fazer mutação para sair uma mulher? Ele tem uma placenta lá dentro dele? Ou foi uma magia implantada na cabeça das pessoas de psicologia adentrada na condição de manipular ao ser ao ponto dele achar que a mulher veio da costela de um homem? A ciência já não bate com isso, nunca bateu, isso é real. Bom, não tem como. Vamos pôr uma raspinha, vamos pôr o cromossomo como se fosse quando você lixa, começa a cair aquelas rapinhas, aquilo lá é um cromossomo, ou um terço de um cromossomo. Ou quer dizer, o cromossomo é um terço dessa raspinha, que é invisível aos nossos olhos. Mas dali saiu uma mulher. Como? Olha, antes de vir a história de 1500, nós temos a história de África, tá? E daqui, a mulher, antes de ser o que está sendo hoje a submissa, ela era reverenciada como a primeira, a berço, a reverência que nos traz a vida. E hoje, ela é submissa ao homem. Vocês não estão vendo o que fizeram até nisso? O Deus que nos produz alimento, a terra-mãe, hoje é tirada só como uma parte da natureza, que nós não podemos adentrar a ela. Que isso? E deram tudo isso como um Deus. Vocês não estão vendo um machismo controlador para que se houvesse? Porque para que se houvesse esse governo de hoje, os que vieram para cá já sabiam que nós vivíamos em harmonia com todo esse tipo de conhecimento que nós estamos falando aqui, tá? Os povos daqui, os povos de África já podiam fazer isso, impor, mas não, eram reinados de paz. Paz é um controle de Estado. O que Roma fez? Pegou esse controle de Estado físico da pessoa e implantou governos, que é todas essas facções de religiões, todas essas facções de todas essas firmas. Essa minha televisão, eu não uso televisão para assistir, para me ouvir música, porque eu pensei, já que eu estou nesse meio e eu preciso usar meu celular, eu vou ficar usando na caixa de som e vou ter que parar para ouvir áudio. Então não, para mim fazer minhas coisas, eu sempre quis fazer áudio ouvindo música, então eu achei associável. E dane-se também quem acha ao contrário de mim. O que acontece? Eles montaram esses governos. Tudo que a gente faz hoje é financiado para o próprio Apocalipse. Por isso que nós somos a besta. Procurem aí. Carbono 12. 666, 6 neutros, 6 trons. Entendeu? Vocês vão entender. Então não faz sentido as colocações das leis, das regras de hoje, os estilos, tá? Das coisas, com uma história que estão tentando terminar de apagar, mas nós estamos aqui fazendo mais refutações. Espero que vocês possam entender mais um pouco da minha cabeça. Auê, gratidão a todos.